Glória a Deus. Irmãos amados, paz do Senhor. Oh, irmãos, como é bom estar aqui. É bom estar aqui para cantar, louvar, estudar a palavra, entender a palavra, sentir a presença de Deus, aleluia. Mas eu queria compartilhar com os irmãos no livro de Êxodo, no capítulo de número 25. Êxodo capítulo 25. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Então nós vamos ler, irmãos, a partir do verso 10. Diz assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Amém? Pode sentar. Eu recebo aqui a oração que os irmãos fizeram por mim, dizendo que estar aqui à frente é sempre uma responsabilidade muito grande, irmãos, de falar da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito, muito grande, e eu tenho assim muita preocupação com isso, porque a gente não pode falar de nós mesmos, né? Primeiro Deus tem que falar com você, Deus tem que te abençoar, e aí você tem a missão de subir assim no lugar como esse e transferir aquilo que você entendeu, aquilo que Deus falou com você. Então, irmãos, nós lemos aqui, não sei se os irmãos entenderam bem esse texto que nós lemos. É um texto do Antigo Testamento e, consequentemente, é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, né? Mas como está escrito na Bíblia que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, eu quero acreditar, quero crer, tenho certeza de que Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, está escrito aqui a respeito de um material. Eu acho que deu para nós entendermos isso. Está falando de uma caixa, que a Bíblia dá o nome de arca, e essa caixa, ela é muito bem construída, com madeira nobre, com metal precioso, revestida com um metal precioso. Então, o texto está falando de uma caixa, né, de 1,10 m de altura, de largura, por 70 centímetros, né, aproximadamente, de altura. E diz o texto que essa caixa de madeira, de acácia, ela foi orientada por Deus para que Moisés a fizesse, para que o homem a fizesse. E ela então era revestida de ouro, tinha uma tampa, né, que cobria exatamente
o tamanho dessa caixa, não sobrava ponta nem de um lado nem de outro, não tinha nenhuma rebarba. E essa caixa, ela tinha, né, algumas argolas, para que algumas varas transpassassem essas argolas, e isso então possibilitasse que ela pudesse ser carregada. Então, né, 4 pessoas possivelmente carregavam essa arca, e ela era fechada com uma tampa, e por sobre essa tampa tinha a escultura de 2 anjos, né, 2 querubins, um de um lado, outro de outro. Então é isso aí que o texto está falando, e ele então aqui dá detalhes de como que ela foi construída. Bom, o que isso tem a ver em pleno século 21, e o que Deus quis dizer, o que Deus quis falar através dessa arca, dessa caixa, que era depositada, que era guardada em um lugar especial de uma cabana, que essa cabana, ela era desmontável. Então, quando o povo se estabelecia em algum lugar, essa tenda, ela era construída, e ela tinha algumas repartições, e a repartição mais importante dessa tenda era depositada a arca. Quando o povo peregrinava, ela era desmontada, guardada, e homens separados levavam todo o material, todos os utensílios, até que eles paravam em outro lugar, reconstruía tudo, e a arca, com muito cuidado, com muito temor, era guardada, era depositada no lugar principal dessa tenda. Então veja, irmãos, que a história desses homens que viveram há milhares de anos atrás, eles tinham uma relação com Deus um pouco diferente, no que diz respeito a símbolos, a materiais. Aquilo para eles era muito importante. Então qual que era o objetivo principal dessa arca? Era guardar alguma coisa. Uma caixa serve para quê? Guardar alguma coisa. Eu tenho algumas caixas na minha casa, e o que eu guardo nas caixas que eu tenho na minha casa? Eu guardo ferramentas de trabalho, martelo, alicate, parafusos. Então eu deixo fechada, guardadinho, bonitinho. Quando eu preciso, eu vou lá e utilizo, porque eu sei que está guardado, eu sei que está organizado. Então cada um deve ter algum tipo de caixa, né, para guardar alguma coisa. A Andréia tem uma caixa. O que ela guarda? Secador de cabelo, pente, escova. Esse negócio de mulher, mas está lá guardado, uma caixa fechada, bonitinha, né? Na igreja tem uma caixa, né, pastor Valdir? Na verdade é um cofre, não sei se ainda tem. E o que guarda lá? Dinheiro, cheques, né? Que tem lá um segredo, não é qualquer um que sabe abrir. Então, essa caixa aqui que nós estamos falando, também ela guardava alguma coisa que era muito, mas muito significativo para o povo daquela época. E o primeiro elemento que eu quero falar nessa noite, pela qual essa caixa guardava, e era ali, né, trancado, não é qualquer um que podia abrir, era 2 lascas de pedra, não sei se lapidadas ou não, e que estava escrito ali a lei do Senhor. Era o primeiro elemento. E a Bíblia chama esse material de as tábuas da lei. E em que circunstâncias essas 2 lascas de pedras receberam ali a inscrição de um mandamento de Deus? Foi na ocasião em que Moisés estava lá no monte, ali orando a Deus, buscando a presença do Senhor, buscando a orientação de Deus, e foi ali para Moisés um momento, foi um período muito especial para ele, porque naquela ocasião ele pedia a Deus: Senhor,
eu quero ver o Senhor. Eu gostaria tanto de ver o Senhor, como que o Senhor é, qual que é a sua fisionomia, enfim, ele queria ver, nasceu esse desejo no coração dele, e naquela oração, naquele diálogo que estava acontecendo entre Moisés e Deus falava assim para Moisés: não, Moisés, você não pode me ver, porque quem me vê vai morrer. E Moisés estava tentando explicar para Moisés que ver a sua glória, enxergá-lo com esses olhos naturais, era algo muito extremo, isso não podia acontecer. Até que, enfim, Moisés, de tanto insistir, Deus falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar que você veja um pedacinho da minha glória. E nesse período que eles estavam ali conversando, e Moisés participando, irmãos, dessa glória de Deus, participando desse milagre de Deus, e ele então finalmente conseguiu ver, irmãos, a glória de Deus na fenda, numa pequena abertura de uma rocha. Ele se alegrou muito, muito, e foi um privilégio de um homem só. Mas aquele período, irmãos, não foi só a glória de Deus que se manifestou para Moisés, foi a presença de Deus, foi a amizade de Deus, foi o carinho de Deus para com aquele homem. E naquela relação entre os dois, Deus falava com Moisés a respeito do seu plano, do seu objetivo, e Deus falava com Moisés a respeito de uma missão que Moisés precisava incorporar na sua vida, e aquilo foi muito, mas muito significativo para a vida de Moisés. E Moisés então, depois daquele momento caloroso com Deus, onde a face de Moisés, ela recebeu ali um brilho diferente, uma luz que não era uma luz natural, era um resquício da glória de Deus que tinha penetrado na pele de Moisés. Então a pele dele brilhava. Não dá para descrever como que foi isso. O fato é que aquela relação que Moisés estava tendo com Deus foi extremamente magnífico. Até que Deus falou assim: Moisés, para que você não esqueça, para que você leve o meu objetivo para toda a multidão que está lá embaixo te esperando, eu vou escrever o que eu quero, eu vou te dar um norte para você seguir os meus caminhos. E Deus então falou para Moisés separar duas lascas de pedras, e Deus falou assim: olha, eu vou escrever nessas lascas de pedras, com a ponta do meu dedo, aquilo que eu quero. Deve ter sido algo assim mágico, né, irmãos? Algo que a gente imagina só talvez vislumbrando através de um filme de Hollywood, de uma ficção científica. Mas naquela ocasião não era nenhuma fábula, nenhuma ficção, era o dedo de Deus escrevendo naquelas pedras alguns ensinamentos que se tornariam fundamentais na vida daquelas pessoas. E Deus escreveu ensinamento 1, ensinamento 2, ensinamento 3, ensinamento 8, ensinamento 9, ensinamento 10. Eram os 10 mandamentos de Deus escritos por Ele próprio. Moisés pegou aquelas pedras e leu para o povo: olha, a partir de hoje nós temos uma constituição, nós temos alguma coisa que vai nos reger, que vai nos guiar. E aquelas pedras se tornaram um símbolo para eles, e eles guardaram aquelas pedras aonde? Na arca, na caixa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que as pessoas não estavam sendo convencidas meramente por aquilo que estava escrito: não matarás, não roubarás, honrarás pai, honrarás mães, enfim, aqueles ensinamentos era algo literário. E a mera literatura não seria suficiente para guiar, para conduzir o homem que tinha a natureza ruim, que tinha a natureza pecaminosa, como tem até hoje.
E aonde que eu quero chegar, irmãos? Eu quero dizer para vocês nessa noite que nós temos aqui também alguma coisa escrita pela mão de Deus. Alguma coisa que está aqui na Bíblia, que você carrega todos os dias, que você traz para o culto, uma pequena parte dela foi escrita pelo próprio Deus, a maior parte foi escrita por homens inspirados por Deus. E essa escritura que tem o objetivo, que era o mesmo objetivo há milhares de anos atrás, é o mesmo objetivo de hoje. Servir de referência, servir de guia, servir de orientação. Então a palavra de Deus, irmãos, que está em nossas mãos, ela é a palavra de Deus que nos guia, que nos orienta, que nos ensina e que nos dá um norte. E tem coisas preciosas aqui. Tem coisas que diz respeito, irmãos, a matrimônio, a família, tem coisas que diz respeito a comportamento, tem coisas que diz respeito à psicologia, tem coisas que diz respeito a tudo na vida de um homem, tudo aquilo que ele precisa, irmãos, está aqui nesse livro. Tudo. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Quantas pessoas têm isso? Isso aqui, irmãos, eu poderia dizer que é uma intelectualidade literária que talvez muitos de nós não seríamos convencidos simplesmente por aquilo que está escrito aqui. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus por si só, ela sozinha ali num canto, ela é um livro qualquer, muito bem escrito, com uma história fantástica. Ela pode ser considerada um livro como qualquer um outro, embora seja o livro mais vendido do planeta. Mas quantos seres humanos, irmãos, habitados nessa terra, têm a sua Bíblia na sua casa, Bíblia de várias traduções, com simples ou não, com letra grande ou não, com explicações ou não, mas, irmãos, eu poderia dizer que a Bíblia talvez esteja em cada lar, ou na maioria dos lares do Brasil e de muitos outros países. Mas não é só o que está escrito. Porque o homem, ele não se convence meramente pela intelectualidade humana. E o Paulo, irmãos, nos ensina isso muito bem, porque ele não queria convencer as pessoas, persuadir as pessoas, munido de uma eloquência, munido de uma sabedoria, para seguir a Deus. Era necessário algo mais do que a Bíblia, era necessário relacionamento. Bendito seja Deus. E Moisés então relacionou-se com Deus para depois receber a sua palavra. Moisés teve uma experiência com Deus. Moisés orava com Deus, Moisés falava com Deus, e Deus falava com Moisés. Ali havia uma troca de amores, ali havia uma troca, irmãos, de paixão. E aquilo era muito importante. Então o fruto da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela passou a existir, irmãos, em razão de uma comunhão. Se eu não me relaciono com você, se eu não converso com você, como que eu vou conhecer a sua palavra? Não me venha me dar uma palavra se eu não te conheço. A sua personalidade, ela fala muito mais que a sua palavra. O seu comportamento me fala muito mais do que a sua palavra. As suas atitudes, ela me fala muito mais do que a tua palavra. Aleluia. Me dê um abraço, isso fala muito. E foi isso que Deus tentou mostrar para Moisés. Olha aqui, está aqui a minha palavra, ela é fruto de um milagre, ela vai ser importante na sua vida, mas antes de você seguir a minha palavra, eu preciso me convencer de que eu quero. E Moisés quis, porque ele viu Deus, ele viu a glória de Deus com seus próprios olhos. Ele ouviu a voz de Deus com seus ouvidos naturais. Ele separou-se do mundo, ele separou-se das coisas terrenas para estar sozinho com Deus. E a partir de então, queridos irmãos, é claro que a palavra vai ter o seu valor, vai ter a sua eficácia, vai ter o seu lugar. Quantas Bíblias estão jogadas nas casas, as moscas,
e ninguém se preocupa, e ninguém tem o hábito da leitura, de investigar, de entender e de tentar colocá-la dentro do coração. Sabe por quê? Porque não está relacionando com Deus. E não adianta, irmãos, porque a Bíblia sozinha não faz milagre. Isso aqui é um livro, mas sozinha é só um livro. Então a relação com Deus traz vida à palavra. A relação com Deus faz nos desejar, entender. E aí, irmãos, nós temos uma ferramenta extraordinária na nossa mão, porque agora eu estou apaixonado pelo Senhor, eu aceitei Jesus e Deus é tudo para mim, e eu preciso entender o que o Senhor quer, porque eu amo Ele, eu quero servir a Ele. Então eu vou na Bíblia, eu vou ler para lá, vou estudar, vou prestar atenção na pregação, vou na escola dominical. Então eu vou entender o que Deus quer para a minha vida. Não adianta ficar buscando revelações, visões, irmãos, porque a maioria das coisas já está revelada na palavra do Senhor. Mas para a gente dar a devida importância, temos que fazer como Moisés, relacionar-se com Deus, ter comunhão com Deus. Aleluia. O maná. O que era o maná? Era o segundo elemento que estava depositado naquela caixa. Estava guardado. Porque tinha um significado. Porque era importante para eles. E o que era o maná? O maná diz que era algo parecido, talvez, como a seiva de tamarindo. Eu nem sei o que é isso, nem sei que sabor tinha. Mas eu sei que esse maná tem uma história muito interessante na Bíblia, pela qual aquele povo passou por uma experiência assim, diferente. Veja bem, o desejo daquele povo, uma multidão de homens e mulheres e crianças, que estavam presos, estavam escravizados, estavam sofrendo. E qual que é o desejo do escravo, irmão? Ser libertado. Não é verdade? Qual que é o desejo daquela pessoa que trabalha de forma injusta, de forma pesada? É o quê? É conseguir a liberdade daquilo. E o povo então, judeu, eles desejaram ser libertos. E Deus levantou Moisés, orientou Moisés, e ele inseriu-se no meio do Egito, e chegou-se de Faraó e falou assim: Faraó, eu vim libertar o meu povo. E aí, com muita dificuldade, com muita luta, com muita tribulação, com muita ação de Deus, com muitos milagres, o Faraó acabou cedendo-se, com muitas perdas, e o povo acabou saindo do Egito e em busca de uma terra que era muito melhor. Porém, para chegar naquela terra, era necessário passar pelo deserto. Porque o que separava a terra ruim da terra boa era o deserto. E era uma travessia que, em condições normais, ainda assim era longa, talvez 40 dias. Mas a bem da verdade que ela demorou 40 anos. E para ser sustentado, irmãos, em um lugar onde não havia água, onde não havia uma terra fértil, onde não havia como plantar, como fomentar algum tipo de comércio, ou buscar algum tipo de importação de produto, aquilo era muito complicado. Então aquele povo, ele precisava comer, ele precisava vestir, para continuar a caminhada. E Deus era tão junto com o povo, que a palavra de Deus no Senhor nos fala então desse maná, que era uma comida, que era um alimento do povo, e que tinha todas as proteínas, todos os nutrientes que aqueles homens, mulheres e crianças precisavam. Então, irmãos, Deus ali no deserto, onde a dificuldade de plantar era muito grande, Deus enviava diariamente a comida daquele povo, e a comida chamava-se maná. Aleluia. Irmãos,
O negócio era tão bacana, que aquela comida, as pessoas não precisavam se preocupar em guardar para o dia seguinte, não precisava armazenar, com medo de no dia seguinte faltar algum tipo de alimento. Não precisava se preocupar com isso, porque no outro dia estava lá o maná novinho, sem ninguém se preocupar. E diz a Bíblia, irmãos, que se alguém quisesse guardar um pouquinho de comida para o dia seguinte, aquela comida estragava. Que coisa bonita, irmãos. Que coisa bonita é quando as pessoas servem a Deus. Nós estamos aqui numa comunidade que serve a Deus. Irmãos, nós servimos a Deus, nós aceitamos, prestem atenção no que eu estou dizendo nessa noite, nós aceitamos abrir mão dos prazeres que por muitos anos nos conquistaram, mas nós percebemos que em algum momento da nossa vida, que aqueles prazeres, que aquela rotina de vida, ela era muito pouco, ela era insuficiente, até que me foi apresentado um novo caminho, eu aceitei esse caminho, estou aqui nessa noite. Mas queridos irmãos, cada um de vocês, cada um de nós que se encontra aqui nessa noite, nós precisamos viver a lei da dependência de Deus. Nós precisamos crer o suficiente que Deus há de nos dar o alimento dia após dia para nós sustentarmos esse objetivo que foi colocado na nossa vida. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Nós estamos em busca de um outro alvo, assim como aqueles irmãos nossos do passado estavam em busca de alguma coisa, e eles precisavam ser alimentados para terem força, para caminhar debaixo do sol, deserto afora, enfrentando todo tipo de dificuldade, e Deus diariamente os alimentava, sem falhar um dia. Mas o que é viver nessa dependência? Nós temos um alvo, nosso alvo é comum, meus irmãos. Nós estamos nesse mundo de passagem, esse mundo não é nosso, ele não nos pertence. Aquilo que nos pertence, irmãos, foi preparado por Deus. Em algum momento, irmãos, nessa história, nós vamos para esse lugar e tomar posse dele definitivamente. Mas enquanto, irmãos, essa caminhada ela existe, nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, nós precisamos, irmãos, viver nessa dependência de Deus, porque não é, queridos irmãos, as motivações desse mundo, não é, queridos irmãos, os objetivos desse mundo, não é o dinheiro desse mundo, não é os prazeres desse mundo, não é os sonhos desse mundo que vai nos alimentar espiritualmente. Eu posso ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, a melhor faculdade, eu posso ser realizado profissionalmente, eu posso ter tudo nesse mundo, mas isso não vai contribuir, irmãos, para a minha nutrição espiritual. E para ser nutrido dessa comida, eu preciso receber de Deus, porque só Ele tem essa comida. O homem não tem essa comida, a ciência não tem essa comida, os motivadores desse mundo não têm essa comida, mas ela vem de Deus, ela vem da mão de Deus, e Ele pode nos alimentar todos os dias. Todos os dias Deus tem comida, todos os dias Deus tem comida para dar, queridos irmãos. Aleluia. Não é fácil a nossa caminhada, nós estamos num deserto, irmãos, nós estamos sendo seduzidos todos os dias lá fora, onde nós andamos, nós estamos sendo seduzidos, irmãos, pelas ofertas desse mundo, porque isso muito nos atrai, porque o nosso sangue é pecaminoso, o nosso DNA é pecaminoso. Então essa vida, irmãos, ela não é fácil, a vida do cristão ela não é fácil, porque além de administrar a nossa vida como qualquer outro ser humano, nós temos que administrar a nossa vida espiritualmente.
E hoje, nessa noite de domingo, o maná está sendo distribuído. E cada um vai comer de acordo com a sua fé. Cada um vai se alimentar de acordo com a sua vontade. Cada um vai se alimentar de acordo com a sua carência. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. Deus quer te dar o alimento que você precisa. Não é o alimento daqui. Irmãos, hoje eu compro um carro e morro de alegria, cuido dele, encero, lavo bonitinho. Daqui a um tempo eu me acostumo com aquilo. Aquilo passa, aquilo acaba. A vida de um homem na terra, irmãos, como diz a própria Bíblia, é 70, 80 anos. Depois disso é cansaço, é doença, é enfermidade. E daqui a pouco, irmãos, é como a flor da erva, que hoje está vigorosa e amanhã é seca e vai embora e acaba. Mas e depois disso? Eu preciso ter energias para entender esse alimento de Deus e comer com boca cheia. Aqueles irmãos foram sustentados. Eles eram completamente dependentes de Deus. Se Deus não desse o maná, não tinha comida. O povo ia passar fome. As crianças iam emagrecer, ficar desnutrida, ser frágeis a doenças, e o povo ia acabar no meio do deserto. Mas Deus é misericordioso, Deus é fiel, e aquele povo caminhava com energia, porque tinha comida. Diz a palavra do Senhor: qual o filho que pedir pão ao pai, esse pai lhe dará pedra? Uma pergunta. Eu sou pai, irmãos. Eu não tenho coragem de negar um alimento para minhas filhas. Eu não sei do que sou capaz, irmãos, para não deixar a minha família para passar fome. E Deus não vai fazer isso com você. Ele está pronto a te alimentar, para te tornar forte, destemido, ousado, intrépido, para você passar nesse deserto com vigor, onde ninguém acredita em você, mas Deus acredita. Aleluia. Terceiro elemento, a vara. Essa vara, irmãos, esse pedaço de madeira, tem uma história fantástica. Aleluia. Tudo isso aí, irmãos, que está dentro da caixa, é oriundo de um milagre de Deus. Não foi algo criado pelo homem, inventado pelo homem. Não. Prestem atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Foi o próprio Deus que fez essa história ser possível. Então, irmãos, tem a história dessa vara, que era seca, que era uma vara ali qualquer. E essa vara, ela veio a florescer. Madeira, assim, talvez. E ela floresceu assim que de um dia para o outro, as folhas nasceram, tornou-se ali verde e chegou a dar fruto. Um pedacinho de vara. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus que nessa ocasião, onde o povo tinha uma missão, onde o povo ali, Moisés estava lutando para cumprir um objetivo, Moisés estava lutando para doutrinar o povo, Moisés estava lutando para ensinar o povo: irmãos, olha, pessoal, não é por aí, é por aqui, vamos, tem misericórdia, vamos seguir esse caminho, Deus é comigo, Deus é conosco. E Moisés ali, vestido de pastor, estava ali tentando pastorear aquela multidão que era muito rebelde. Até que levantou um certo indivíduo lá chamado Coré, homem terrível. E esse homem, uma inteligência assim, interessante. Ele usava de argumentos plausíveis para mostrar para Moisés e mostrar para todo o povo que aquela atitude de sair do Egito, ela foi completamente equivocada. Porque lá no Egito, por mais difícil que
que estava sendo, lá tinha comida, lá tinha moradia, lá a vida em um determinado momento poderia ser mais confortável. Ele então estava tentando trazer valor para a vida antiga, e o argumento dele foi tão persuasivo que ele convenceu alguns que estavam ao seu redor, até que aquilo foi crescendo, aquele mau comércio da palavra foi crescendo e criou-se uma multidão rebelde contra Moisés e contra aquele propósito. Aleluia. Então tinha um povo, o povo estava dividido, e divisão não funciona, irmão. Se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, isso não funciona, isso não é de Deus. Se existe algum tipo de rivalidade dentro da igreja, eu quero dizer que isso não funciona, isso não é de Deus, isso é demoníaco. Até que Deus ele teve que enaltecer e trazer vitória ao povo que estava pregando a palavra de verdade. E Coré, a sua família, os seus seguidores, eles foram, ali deu um terremoto naquela terra, ela se abriu ao meio, e eles caíram dentro daquele buraco, e veio terra por cima, e eles então foram consumidos dali, foram todos mortos. Mas no dia seguinte, havia ainda um resquício daquela má palavra, aquela palavra enganadora, até que Deus falou assim para Moisés: olha, Moisés, vou fazer uma coisa, você vai pegar 12 pedaços de madeira, e vai colocar sobre cada tribo, sobre cada líder, e eu vou escolher um, para que esse um mostre para o povo que este é o caminho correto, e que eles não têm que ficar lembrando das coisas passadas não. E o irmão de Moisés, irmão, chamado Arão, ele era um indivíduo ali também, ali, com uma estreita relação com Deus, uma estreita comunhão com o Senhor, e passou-se ali, então, depois que Moisés distribuiu aquelas 12 varas, Deus fez com que a vara de Arão, ela viesse a florescer de um dia para o outro, porque Arão, ele era parceiro de Moisés, porque Arão pensava igual Moisés, porque Arão não queria rebeldia, porque Arão era um homem sincero, porque Deus viu valor em Arão, e Deus sabia que Arão, o irmão de Moisés, ele queria cumprir o seu papel como missionário daquele trabalho de Deus. Então Deus apontou para Arão, escolheu, e como forma de provar a escolha de Deus, ele fez com que aquele pedaço de madeira, seco, sem vida, talvez se tornasse como essa planta, como o galho dessa planta, algo florido, bonito, e aquilo foi guardado na caixa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, nessa noite, e que essa história antiga, ela tem muito valor nos nossos dias, é que Deus também apontou o dedo para algumas pessoas aqui nessa terra, e apontou assim: é esse que eu escolho, é esse que eu separo, é esse que eu estou selecionando, que não vai trazer confusão, que entendeu a minha palavra, que entendeu o meu objetivo. E Deus foi separando 1, 2, 3, 4, centenas, milhares, milhões de pessoas, e essas pessoas estão espalhadas nesse mundo, e hoje, nessa noite de domingo, está uma pequena fração dessa multidão de pessoas que Deus escolheu, que Deus apontou o dedo e disse que essas pessoas não vão desejar olhar para trás, que não vão desejar as coisas que para trás ficaram, mas que criaram uma expectativa tão contundente, futura, que nós caminhamos para esse objetivo, para essa missão. E Arão foi escolhido, irmãos, por causa disso. E nós, irmãos, estamos aqui por quê? Foi nós que escolhemos a Deus? Deus chamou. Deus chamou, irmãos. Chamou eu, chamou você, e chamou tantos outros que não estão aqui.
Deus escolheu tantos outros que não estão aqui nessa noite, porque esses tantos outros ouviram o chamado de Deus e disseram assim: não, muito obrigado. Porque muitos que foram chamados ouviu dizer a respeito da Bíblia, ouviu dizer a respeito dessa história e falaram assim: não, isso é muito pesado para mim, eu não quero isso para mim. Não. Talvez muitas pessoas, ou algumas pessoas que estão sentadas aqui nesse banco nessa noite, foi chamada por Deus, mas no seu coração está dizendo: não, não quero, não quero, porque eles estão vendo só palavra, eles estão vendo só mandamento, eles estão vendo só critério, eles estão vendo só formalidade. Isso não vai causar efeito na sua vida, meu irmão, porque, como eu disse anteriormente, o que faz modificar o nosso pensamento é a relação que nós temos com Deus, é a comunhão que nós estabelecemos com Ele. Então muitos disseram não para Deus. Então, queridos irmãos, foi Deus que nos escolheu. Aleluia. Não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu. E quando Ele apontou o dedo para a nossa vida e nós dissemos sim, a vara floresceu, irmãos, aconteceu um milagre na nossa vida. E as coisas terrenas, elas ficaram terrenas mesmo, e as coisas espirituais tornou-se brilhante na minha vida. E hoje eu olho para a igreja e vejo brilho, eu vejo algo maravilhoso, eu vejo aqui pessoas salvas, pessoas, irmãos, que não são diferenciadas por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela é. Porque a posse, o poder, diferencia as pessoas lá fora, mas aqui dentro da igreja não. Aqui dentro da igreja, irmãos, não há acepção de pessoas, e o que prevalece aqui dentro é a humildade, o que prevalece aqui dentro é a misericórdia, é o amor ao próximo, é a caridade, é a comunhão. É isso, irmãos, que diferencia a vida das pessoas que habitam aqui nessa tenda, porque elas têm um objetivo diferenciado. Aleluia! Então a nossa característica é essa, irmãos, por amar a Deus, por ser apaixonado por Ele, nós vestimos, irmãos, o Evangelho dEle na nossa vida. Não deixe que pequenas coisas te tirem o caminho, não permita isso, porque a arquitetura disso tudo, ela é muito grandiosa, ela vai muito mais além dos nossos pensamentos. A engenharia de Deus, irmãos, ela é tão complexa, que se nós pudéssemos enxergar pelos olhos espirituais, nós iríamos ficar embasbacados com tudo isso. E aqui sobre essa igreja, irmãos, há hostes espirituais de tudo quanto é jeito que nós pensarmos, só que a gente não consegue enxergar. Deus, irmãos, é tão tremendo que seus anjos estão aqui nessa noite, que Jesus se faz presente nessa noite, mas é no plano espiritual, e se nós pudéssemos enxergar isso, irmãos, nós ficaríamos pasmados. Mas apenas alguns compreendem a complexidade desse plano e a importância de você como indivíduo na obra do Senhor, porque Ele te elegeu. Ele fez a vara que não tinha vida florescer e dar fruto. É muito complexo isso tudo, irmãos. Eu não tenho competência nenhuma para dizer a respeito dessas coisas, mas o que eu posso dizer é simplesmente pela fé. A minha fé é tão pequena, a minha fé é tão minúscula, mas nessa pequena fé que eu tenho, eu creio no poder de Deus e que nós fomos escolhidos pelo dedo de Deus. Pelo dedo do Senhor, nós fomos escolhidos. E a nossa travessia, irmãos, ela está se findando, não porque Deus me revelou. A nossa travessia, irmãos, ela está perto do fim, a linha de chegada está ali próxima, mas Deus não me revelou isso, Deus não falou no meu ouvido, não foi através de uma oração, é porque a Bíblia fala. A Bíblia fala de situações, de acontecimentos, de eventos, de ocorrências, irmãos, que estão diante dos nossos olhos, e por essa palavra eu creio, irmãos, que a nossa chegada, ela está próxima. Então, meu irmão, vamos dar as mãos uns aos outros, e vamos atravessar esse deserto,
essa caixa que foi depositada, esses 3 elementos, ela se perdeu na história. Pode ser que alguma coisa exista dela, eu não sei. Mas o fato é que ninguém tem notícia dessa caixa. Mas isso não tem mais importância. Porque eu estou aqui nessa noite. Eu saí da minha casa e me assentei nesse banco, motivado pelo amor que eu sinto pelo Senhor. Se tirarem a Bíblia da sua mão e jogá-la no fogo, isso não vai fazer diferença para você. Se dizer para você que você é um careta, uma pessoa de outro mundo, que não aceita a homossexualidade, que não aceita o divórcio, que não aceita o aborto, que é defendido pelas leis brasileiras e que te dá um conforto e que você pode ficar tranquilo porque ali tem provas científicas de que aquilo tudo ali procede, de que aquilo tudo ali é para o bem das pessoas, mas nós aqui do lado de cá, a gente não acredita nisso, e nós vamos protestar enquanto nós tivermos um fôlego de vida. Nós somos protestantes. Então não se preocupe se te disserem que você é careta, que você é de outro mundo, que você é homofóbico, que você pode ser, seja lá o que for. Irmãos, eu quero que o mundo me odeie. É porque odiaram o Senhor, não vai me odiar, não vai odiar a sua vida. Nós precisamos fazer prevalecer, irmãos, a bondade da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, a salvação, ela não está pautada em filosofias humanas, em leis de países, nada disso, irmãos. Enquanto os judeus esperavam um rei monárquico, veio um líder espiritual. E as pessoas lá fora precisam ver os milagres do Senhor. E Deus quer fazer os milagres pela sua mão, pela minha mão, porque a nós foi revelado espiritualmente o conteúdo dessa caixa. O conteúdo dessa caixa foi nos revelado individualmente. Você precisa da palavra, você precisa do alimento, e você foi escolhido. Nós não precisamos mais do que isso. Deus está conosco todos os dias. Amém, irmão? Você pode ficar de pé? Fique de pé.